colocamos esse vaso. Deus glorioso, Deus. Usássemos segundo a tua misericórdia. Deus poderoso. Nós precisamos ouvir a tua palavra. E nesta noite, Senhor, tu escolheu este vaso para nos trazer a tua palavra, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor. Deus que nós bendito. possa nessa noite sair daqui com a Deus nossa glorioso, Pai, saciada Deus com a santo. tua palavra. Deus da glória. Esse vaso, Oh, usa ele segundo a tua Amém. verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, de pé como estamos, já abrindo nossas Bíblias. Deus glorioso. Em Êxodo 33. Êxodo 33, 15. 15. Êxodo 33, 15. Quando os irmãos acharem, digam amém, por favor. Aleluia. Amém. Êxodo 33, 15. Vou ler em duas traduções, que diz assim: Então Moisés respondeu: Se não fores com teu povo, não nos faças sair deste lugar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, então não nos faça subir daqui. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Pode tomar seu assento? Amém. Por favor. Desde já quero saudar. Não quer ficar com ele na mão? Ok. Desde já quero saudar o pastor Márcio, agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar junto com o irmão, junto com o pastor. A gente prega bastante por aí, mas cada vez que vamos pegar na presença do Márcio, a gente fica nervoso. Aleluia. Porque, para quem não sabe, minha primeira pregação, minha primeira oportunidade foi o Márcio que me deu, então a gente fica muito nervoso. Quero também saudar já o pastor Osmar, também quero saudar a amada igreja. Deus bendito. Meus irmãos, por que tu trouxe essa mensagem? Eu também não sei, porque eu não queria trazer ela, eu queria trazer outra. Mas eu dou títulos às minhas pregações, aos meus esboços, e esse esboço tem o título de Presença de Deus. Como assim? Se nós formos ler um pouquinho mais sobre Êxodo 33, eu vou pegar esse microfone para não ficar barato. Se nós formos ler um pouquinho mais em Êxodo, nós vamos ver que Moisés já tirou o povo, já resgatou o povo, e eles estão acampando, estão em direção à terra prometida. E nós vamos ver que Deus ainda fala no Antigo Testamento. A gente não está acostumado a ouvir muito, mas ainda Deus fala lá no Antigo Testamento. E nós vamos ver, pastor Osmar, que andando um pouco em Êxodo 33, ali nós vamos ver que Moisés, quando acampava com o povo, ele fazia uma tenda um pouquinho mais retirada do povo. Por quê? Porque naquela tenda ele conversava com Deus, e naquela tenda que se chamava tenda da presença de Deus, ou tenda da reunião, em outras traduções, Aleluia. diz que ali naquela tenda, pastor Márcio, descia uma nuvem cada vez que Moisés entrava, ele e Josué, descia uma nuvem e tapava aquela tenda. Quando descia aquela nuvem, fechava a porta, ali a tenda conversava com Moisés. Só que é muito interessante nessa passagem que diz quando a nuvem fechava a tenda, Moisés falava com Deus face a face. Isso está escrito, se nós vermos, Moisés falava com Deus face a face. Mas Junei, você está diminuindo a presença de Deus? Não, eu estou engrandecendo a intimidade de Moisés. Ah, como assim? Porque também diz que Moisés falava com Deus como um amigo. E eu quero que você fique gravado essa parte. Moisés falava com Deus como um amigo. E também vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, eu estarei te mandando sair com o povo daqui e mandarei um anjo guiá-lo. Só que Moisés, como um bom líder, ele diz assim: Senhor, por que o Senhor mandará um anjo para guiá-lo? E o Senhor diz para ele: Moisés, se tu parar para perceber, apenas um anjo faz um estrago, apenas um anjo. Se nós formos ler lá em Isaías 37, diz
quando Jerusalém foi cercado pelo Assírios, um anjo só matou 135 mil soldados. Então, pensando bem, se apenas um anjo, se hoje Deus falasse, Junei, vai para lá, que eu te mandarei um anjo, eu ia marchando, cantando, eu ia parceiro, que apenas um anjo ia comigo. Só que Moisés, como ele já era íntimo de Deus, como ele já sentiu a voz de Deus, ele já ouviu a voz do Senhor, ele já tinha uma intimidade, ele já tinha a presença de Deus. Ele disse assim, Senhor, um anjo só não me satisfaz. A partir do momento que eu conheço a tua voz, que eu tenho a tua presença, apenas um anjo não me satisfaz. Eu só saio daqui se a sua presença for comigo. Mas, Junei, o que está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que a presença de Deus é o que nos muda. Porque se nós formos lermos um pouco mais em Êxodo, ele está dizendo assim, Senhor, qual vai ser a nossa diferença do outro povo, dos outros povos? Como eles vão ver que nós somos diferentes? Como eles vão ver que nós ainda somos íntimos do Senhor, se o Senhor vai mandar apenas um anjo tirar o povo de lá? O que eu estou querendo dizer para os irmãos, para ser bem rápido e breve, que eu sei que aqui nós temos horário, porque eu conheço o pastor dessa congregação, então eu quero ser mais breve possível e quero dizer assim para os irmãos, eu quero dizer para os irmãos que um anjo não satisfaz, porque nós já temos a presença. Aleluia. Porque Moisés fala para Deus assim, mas Senhor, se você mandar um anjo, como eles vão ver que eu sou o íntimo do Senhor? Se a sua presença não for comigo, como eles vão ver que o Senhor ainda se dá com o seu povo? Aleluia. Senhor, se a tua presença não anda comigo, qual vai ser a minha diferença do mundo? Senhor, se a minha presença não, se a tua presença não for comigo, qual vai ser a minha diferença no serviço? Senhor, se tua presença não está comigo, qualquer um entra na minha casa. Testemunho de agora há pouco. Se não tem a presença, qualquer um entra naquela casa. Se não tem a presença, Deus de misericórdia, seria só mais uma casa, mas naquela casa tinha presença. Ei, eu não consigo entrar nessa casa porque aí tinha a presença de Deus. Eu não consigo entrar naquela barraca, naquela tenda, porque para entrar naquela tenda tem que ser íntimo de Deus. Porque é ali que Deus desce, é ali que Deus fala, é ali que Deus fala, Deus guia. Então, para ouvir Deus tem que ter intimidade, temos que ter a presença de Deus. Mas, Junei, o que tu está querendo dizer com isso? Está dizendo que nós não temos a presença? Jamais, não quero falar isso. Eu quero dizer para vocês que o que muda nós estarmos aqui para aquele povo que está ali na rua é a presença de Deus. Tá, mas você está dizendo que nós não temos? Não, estou dizendo que vocês têm. Só quero reforçar. Eu quero reforçar porque a partir do momento que tu tem a presença de Deus, que a partir do momento que tu ouve a voz de Deus, nada mais te satisfaz. E nós vamos ver isso vários decorrer da Bíblia. Que a partir do momento que tu ouve, que tu tem um encontro com o Senhor, tu tem uma nova identidade, tu deixa de ser o Junei, para ser o Junei que congrega lá na Vila Rica, para ser o Junei que pregou na Coab no sábado, tu deixa de ser o Márcio, para ser o pastor Márcio que é o pastor da Coab, tu deixa de ser apenas o Márcio, mas é que lá nós não podemos entrar porque lá tem um pastor. Tu começa a mudar, tu começa a ter uma nova identidade, isso a gente vê conforme na Bíblia. E eu trouxe 3 exemplos para vocês. Aleluia! Gênesis 17 diz assim, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão das nações, eu tenho. Abraão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai das nações. Abraão era um homem idoso e sem filhos, mas Deus lhe prometeu que seus descendentes seriam impossíveis de contar. Deus mudou seu nome para Abraão, para refletir em essa promessa. Mas é bem interessante, porque Saraí, para Sara, diz assim, disse Deus, mas a Abraão, a Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o teu nome. Significa Saraí é incerto, mas Sara significa princesa. Deus prometeu que Saraí, uma mulher idosa e estéril, se tornaria Sara, a mãe de reis e príncipes. Mas vamos com o Novo Testamento, para quero mostrar para os irmãos que a Bíblia toda é algo muito interessante, que tudo que Deus faz, Ele é pedagogo. Como assim? Tudo que Deus faz, Ele está fazendo algo para nos ensinar. E diz assim, e Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu,
Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai, que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simão significa, ele ouviu, e Pedro significa rocha ou pedra. Simão era um seguidor de Jesus. Quando ele confessou que Jesus era Cristo, Jesus mudou o seu nome para Pedro, para mostrar que essa fé seria a base da igreja, como a pedra serve de fundação para a casa. Eu estou querendo dizer para os irmãos que vocês têm uma nova identidade, que vocês não se chamam mais, vocês têm um testemunho a zelar. Vocês agora, a partir do momento que saem dessa congregação, vocês são reconhecidos por Cristo, vocês são reconhecidos por levar o nome de Cristo em qualquer lugar que vocês forem. Mas Ney, como assim? Eu vou levar o nome de Cristo mesmo sem pregar a palavra? Sim, a partir do momento que vocês sentem a presença, que vocês são conhecidos, a partir do momento que Deus ouve a voz de vocês, vocês automaticamente têm o dever de ter uma nova identidade. Deus bendito. Ah, mas como assim? Está dizendo então que eu tenho que ser outra pessoa? Sim, estou dizendo que você tem que ser outra pessoa. Ah, mesmo, mas dizem que o antigo homem morreu, pastor Osmar, quando se batiza. Verdade, o antigo homem morre. Só que eu vi uma palavra muito interessante, irmão Márcio, que diz assim: o antigo homem nada, o antigo homem volta, o antigo homem sempre está ali te atentando. Deus vive. Se você não estiver na presença de Deus, o antigo homem toma conta novamente. Então, quero dizer para os irmãos é o quê? A presença de Deus é o que te move. A presença de Deus é o que te transforma. A presença de Deus é o que te mostra ser diferente das outras pessoas desse mundo. A partir do momento que tu encontra a presença de Deus, eu não consigo admitir que você continua sendo a mesma pessoa. A partir do momento que tu tem a presença de Deus, eu não consigo admitir que você não escorre uma lágrima. Vejo muitas pessoas chorando em filmes, em séries, por relacionamento, por um ente querido, alguém enfermo. Não é errado, mas não derrama uma lágrima na presença do Senhor. Mas irmão, tu veio aqui para bater em nós? Não vim para bater em vocês, jamais. Eu acredito que a palavra ela tem que vir te confrontar. E também acredito que a palavra não confronta só a igreja, sim quem está pregando. Amém. Eu acredito também que os irmãos não são o evangelho da prosperidade. Eu acredito que os irmãos acreditam também, que nem eu, que Deus é muito maior do que nós. Amém. Deus bendito. É o Shaddai, Deus vive e Deus santo. Deus glorioso e poderoso. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo? Se o Senhor não fores comigo, se o Senhor não fores conosco, a tua presença é o que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Só que isso não fala só lá em Êxodo, fala em Mateus também, que seja o sal da terra é o mundo. Vocês têm que ser a diferença. Mas para ser a diferença, não é ser uma pessoa mais chata que o outro, e sim ter a presença de Deus. A partir do momento que Deus fala, que Moisés falava com ele como um amigo, ele está dando total liberdade de dizer: ei, tu pode ter intimidade comigo. Você pode ter intimidade comigo. Só basta você querer. Você quer ter intimidade comigo? E eu lhe pergunto, se nós vamos tratar Deus como um amigo, aonde você vai? Você leva o seu amigo? Quando você está só, seu amigo está com você? Ou seu amigo só está com você no sábado, na quinta e no domingo? É muito forte a gente falar de presença de Deus sem nos confrontar. É muito forte falar de presença de Deus e continuar agindo como a gente age. É muito forte falar de presença de Deus e não lembrar de tudo que Ele fez por nós. Glória a Deus. Mas irmão, o que o Senhor está falando? O que você está falando, Zunei? O que está dizendo? Não estou conseguindo te entender. Eu estou dizendo que ainda há tempo, que Deus está dizendo que você consegue ser íntimo.
Deus está dizendo que o teu testemunho vale muito mais Deus que bendito. qualquer coisa. Aleluia. Ele está dizendo que é tudo que você mostrar que você tem a presença de Deus vale do que qualquer vocabulário, de qualquer maneira de pregar. Aleluia. Posso estar aqui pregando muito melhor que qualquer outro pregador, mas se eu não tiver a presença de Deus, nada me adianta. Já chorei em testemunho do irmão nem abrir a Bíblia, mas só nele abrir a boca eu vi que tinha a presença de Deus. Deus bendito. Deus da glória. Eu não queria pregar sobre isso, primeira vez que isso me acontece, de eu mudar a palavra. Deus E quando a irmã Eli abriu, a irmã Eli, não é isso? Ela leu a palavra introdutória, ela disse para mim, fala sobre a presença. Glória a Deus, aleluia. Fala sobre a presença porque o mundo está aí, pastor Marcos. Deus bendito. Amém. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não importa se você é novo, se você é velho. Ah, e agora lá tem uma irmã lá na igreja que brinca muito. Pastor, você não pode mais disciplinar porque eu já passei dos 70 anos. Ela brinca demais. Só que, claro, ela brinca, ela é consciente do que ela faz. É espetacular. O senhor deve conhecer, ela é a mãe do Alex, o pai da Stephanie, que é a irmã Maria. Uma mulher maravilhosa, uma irmã espetacular. Ela cuida da igreja, ela zela pela igreja. Uma mulher de Deus. Só que ela brinca sobre isso e isso ficou marcado. Porque parece que a partir de uma idade o diabo não atenta mais. Só que isso não existe, irmão. Eu tenho algo na minha cabeça, eu gosto muito de futebol, acho muito legal. Que eu nunca vi um zagueiro dar um carrinho no mesmo time, no mesmo atacante do seu próprio time. A partir do momento que não tem tentação na vida de vocês, a partir do momento que o diabo não começa a tentar, é porque Glória a vocês estão no time Deus, dele. aleluia. Deus bendito e poderoso. A partir do momento que está tudo bem na Deus sua poderoso. vida, ah, mas eu não tenho prova, eu não tenho nada, você está no time dele, minha irmã. Oh, aleluia, Senhor. Ele não vai atacar quem está no time dele. O pastor Jânio pregou numa terça-feira algo muito interessante, que eu brinquei com ele depois. Falei, pastor Jânio, tu viu isso no TikTok, não é possível. Ele fala assim, que tem dois homens e um muro. Um que está em cima do muro e o outro está do outro lado do muro. E ele diz assim, ei, vem para cá, vem para cá. E Jesus também fala para ele, meu, vem para cá, vem para cá. E ele olha para o outro lado e fala assim, tu não vai falar nada? Já ouviu? Não, o muro é meu. Eu falei pro Jânio, tu olhou isso no TikTok, não é possível. Só que eu achei muito interessante aquilo lá, porque às vezes a gente fica triste com Deus, bota a culpa em Deus por ser tentado, por passar por provas. E ele só quer dizer assim, ei, mostra que tu tem a minha presença, não precisa fazer mais nada. Só precisa dizer que tu tem a minha presença. Às vezes não precisamos pregar para o colega do serviço, né? Só mostrar que temos a presença Oh, de glória a Deus. Deus. Deus bendito. E o ato que vocês saem da casa de vocês e vão lá levar um alimento, levar um dinheiro, já mostra que vocês têm a presença de Deus. Ah, o porquê disso? Porque ela não é da nossa igreja. Ela não é da nossa religião. Aleluia. Oh, glória. A gente vive num mundo que criamos muros nas nossas igrejas, que só entra pessoas santas. Nós estamos criando muro na nossa igreja que só entra pessoas convertidas. Só que eu fui discipulado de uma maneira diferente. Está aqui um dos meus discipuladores, que lugar de pessoas doentes é aqui dentro. Porque o que cura está aqui. Deus fala por aqui. Deus Oh, bendito. glória a Deus. Eu fui numa igreja Aleluia. esses dias representar um pastor, o pastor Oh, Tiago, glória. Aleluia. porque ele estava viajando, eu fui representar ele e o cara, a primeira coisa que ela falou, né, tem que ver esse cara, ele veio lá do Belém do Pará, ele revela tudo, até CPF. Eu falei, que bacana, né? E a presença de Deus ele tem. Começa a ser famoso por revelar tal coisa, outra coisa, e esquece da palavra. E esquece da cura, do alimento. E eu falei para esse pastor, eu não preciso, não me leve a mal, eu não preciso de ele revelar nada para mim. Porque os meus erros eu sei que eu faço. Eu Aleluia. tenho algo chamado Espírito Santo. Todo dia ele me confronta. Deus Não bendito. vai precisar esse cara vir lá do Belém do Pará para falar os meus erros. Aleluia. Deus bendito. Oh, glória.
Não vai precisar esse cara vir de lá falar que eu estou errando. Eu não sei o que eu estou errando. E Deus ainda fala pela palavra. Se nós lemos a Bíblia, Ele vai falar conosco. Não precisa falar o meu nome, não precisa falar o meu CPF. Até porque se eu atrasar 2 meses de conta, todo mundo sabe o CPF. Então será. O CPF é barbada de saber. Difícil de saber se eu tenho a presença de Deus. Deus. O difícil é um ser diferente. De eu ir lá, uma pessoa de outra religião, de uma pessoa que bate em nós, e levar um alimento. Deus. Só que Moisés fala para Deus: Senhor, se nós mandarmos só um anjo ir lá e matar todo mundo, tirar todo mundo de lá, qual vai ser a nossa diferença? Qual vai ser a diferença do teu povo para aquele povo? Mas se nós pararmos para pensar, Senhor, vamos falar um pouquinho de heresias, vamos por assim, vamos tentar visualizar ele falando para Deus: mas Deus, vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos supor que se o Senhor for comigo, nós não mandamos anjo nenhum, mas se o Senhor caminhar comigo, se o Senhor andar comigo, e eles veem que o Senhor ainda é meu amigo, se eles verem ainda que eu tenho a sua presença do meu lado. Irmãos, eu quero deixar uma palavra para nós encerrarmos, que fica em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: quando os irmãos acharem, digam um amém, por favor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, para encerrar, que às vezes nós pensamos que nosso tempo parou, que nosso tempo passou. Eu quero dizer para os irmãos que eu adoro vir aqui, porque desde a época era o pastor Cláudio, do irmão Adão. Eu gosto muito dessa congregação, porque cada vez que eu vim aqui eu aprendo um louvor da harpa diferente. Aleluia. Parece que nunca repete os louvores da harpa das igrejas. Amém. Só que eu sei que quando eu venho aqui, eu estou numa igreja que existe pessoas ainda com a presença de Deus. Deus glorioso, Deus poderoso, Deus santo. E realmente, quando eu vim aqui, eu vim pregar como Junei, eu não vim pregar a palavra de Deus. Porque eu queria pregar para vocês que Eclesiastes 3, só como eu esboço aqui. Só que a gente inventa de orar antes. A gente inventa de perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale na minha Deus igreja? bendito. Deus de glória. E às vezes ele vem e fala: não, não é. Eu quero que tu pregue o que eles estão precisando ouvir. Eu não quero que tu fale nome, eu não falo CPF, eu quero que tu fale a minha palavra. Glória a Deus. Eu queria pregar algo que motivasse os irmãos. Eu queria pregar lá em Eclesiastes 3 diz que é seu tempo para todas as coisas. Eu queria falar para os irmãos que ainda há tempo dos irmãos trabalhar para o Senhor, que ainda há tempo dos irmãos serem proativos para a obra. Seria muito mais fácil eu sair daqui com vários glória a Deus, eu sair daqui com vários abraços e vários beijos. E falar: irmão, quero tanto que o Senhor volte. Eu falei: Senhor, se eu falar o que o Senhor quer que eu pregue, eu posso nunca mais voltar. Porque pode estar confrontando alguém. Só que aí que Deus fala: ei, é no confronto que tu aprende. Deus. O que Ele prometeu lá atrás, Ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus nunca morre, nunca se apaga. Só depende de nós buscarmos a presença de Deus. Acho tão interessante quando Jairo sai da casa dele e vai até Jesus. Jairo sabia que ele só precisava ir até Jesus. Porque se ele chegasse e pedisse, Jesus iria curar a vida dele. Deus bendito e glorioso. Porque o papel de Jesus ele faria, pastor Osmar. Só que eu pergunto: nós estamos fazendo o nosso papel, o nosso ato de fé, de sair do nosso banco, sair da nossa casa? Nós estamos tomando o nosso ato de fé que nem Pedro tomou de sair do bar?